Olá a todos os amigos da Brain Inteligência Estratégica, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado. Nessa trilha de entrevistas que estamos fazendo com executivos e sócios de empresas de incorporação de capital aberto do Brasil, hoje nós convidamos o Thiago, diretor-presidente da JHSF, para falar conosco. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, prazer por estar aqui, obrigado pelo convite da gente bater um papo com você. Legal. Thiago, a gente sempre começa contando um pouquinho da história, porque tem se tornado interessante que muito do que nós tivemos de retorno das entrevistas que estamos realizando é falando, nossa, eu não tinha ideia que a empresa começou assim, que ela enfrentou essas dificuldades até chegar a ser uma empresa tão importante como ela é hoje. Então, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da história da empresa. Com o maior prazer. A JHSF é uma empresa que tem 48 anos. Ela começou as suas atividades como uma empresa de construção, uma construtora, e depois ela acabou migrando para a incorporação. Da incorporação, ela adicionou a parte de shopping centers, hotéis, restaurantes e, mais recentemente, a atividade de aviação executiva. É uma empresa que, ao longo desses 48 anos, focou o seu desenvolvimento na construção de relacionamentos de longo prazo. Então, hoje é muito comum ter 3 gerações da mesma família que são clientes da JHSF. Esse foco no longo prazo, no relacionamento de longo prazo, ele está muito associado com uma visão de que este é o caminho para a construção de marca, de valor de marca. Então, a companhia hoje tem a marca JHSF, ela tem a marca Cidade Jardim, a marca Catarina, uma série de outras marcas que foram desenvolvidas e outras até que vieram fazer parte da companhia por processo de aquisição, como é a marca Fasano. Uhum. Essa empresa ela tem um propósito que é surpreender, transformar, realizar e inspirar. E esse propósito ele conversa diretamente com a motivação que a empresa tem, que é a motivação de qualidade e excelência em primeiro lugar. Como empresa, a gente é muito focado no cliente. Então, na nossa definição cultural, a gente usa uma frase que diz assim, na JHSF não é que o cliente tem sempre a razão, ele é a razão da companhia existir. Então, a companhia de fato trabalha voltada para o cliente. Então, aqui tem um aspecto que é muito interessante do dia a dia da empresa. Muitas empresas são focadas em produtos. Uhum. Nós somos uma empresa focada no cliente e o nosso cliente é o cliente de alta renda. Uhum. Essa empresa ela é tocada por 3.000 pessoas, que é Uau. Um time que acorda cedo, que dorme tarde, para levar qualidade e excelência para os nossos clientes especiais e que são liderados por cerca de 30 pessoas. E essas 30 pessoas formam, junto com os acionistas, um partnership, tendo essas 30 pessoas incentivos de curto, médio e longo prazo que também são associados com a valorização da companhia. Então, boa parte desses incentivos eles se dão pela forma de stock grant ou de stock option. É uma empresa que ela tem ela pratica a diversidade e a prática da diversidade para a gente ela vem do entendimento de que pluralidade de pontos de vista ela traz uma complementação, uma tridimensionalidade de visão e dessa forma a gente consegue atender melhor tanto o propósito quanto a motivação da empresa. Então, assim, uma contextualização rápida, histórica e cultural da JHSF é isso. Legal. Gostei é raro ouvir uma empresa que coloca como um dos pilares a diversidade, né? A Brain tem 70 funcionários e todos os tipos de pessoas. E, às vezes, quando eu faço reunião com a equipe inteira, né, em algum evento, costumo brincar. Na Brain eu tenho orgulho de ser uma empresa que tem diferentes classes sociais, diferentes cores, diferentes opções sexuais, né? Mas aqui tem uma coisa que a gente sempre garante, que a pessoa seja do bem. Isso é importante, é uma empresa diversificada, mas que as pessoas são efetivamente boas e estão lá para dividir e crescer junto, né?
Uma coisa que eu acho muito bacana, e talvez a JHSF seja a empresa mais do mercado imobiliário, né, mais diversificada, né? Como é que foi essa tomada estratégica? Porque você tem 48 anos, é quase cinquentenária, começou com uma maior parte das empresas de incorporação, prestando serviço, né, ou já fazendo obras, aí ela vira incorporadora também, na medida que vai crescendo, etc. Mas quando que foi uma mudança na estratégica da empresa, aponta assim, não, nós não somos uma construtora e nem uma incorporadora, nós somos uma empresa mais ampla, multissegmento. Quando que isso aconteceu e o que motivou querer abrir outros braços? Na realidade, é mais fácil até começar pela sua última pergunta, né? O que motivou esse foco no cliente de alta renda. Então, na medida em que a companhia vamos dizer, se conscientizou de que no Brasil existe demanda para alta renda, e esse assunto é um assunto que até pouco tempo atrás era negado, né? As pessoas achavam que não. A companhia passou a ocupar espaços no sentido de organizar a oferta de produtos e serviços para o cliente de alta renda. Então, ela já fazia isso na parte de incorporação imobiliária. Depois, até num projeto que é um projeto bastante icônico e transformacional aqui na cidade de São Paulo, que é o Parque Cidade Jardim, ela dá um passo importante nessa direção, né, que ela faz o shopping de posicionamento de mais alta renda dentro da cidade de São Paulo, casado a um complexo de torres residenciais, que na sequência também recebem torres comerciais. Então, ela faz um grande projeto multiuso. Esse projeto multiuso, ele teve já alguns movimentos de crescimento. Então, são 2 novas torres residenciais que foram adicionadas a esse projeto, sendo a última a torre do projeto, que é o Fasano Cidade Jardim. E também nesse complexo, em questão de agora alguns trimestres, a gente vai ter também um hotel. Então, eu gosto muito de falar... Um hotel Fazano também. Eu gosto de falar bastante do projeto do Parque Cidade Jardim, porque ele resume essa capacidade que a empresa tem de unir num único grande empreendimento as suas várias linhas de negócios. Então, a gente já falou do residencial, nós já falamos de shopping center. Os shopping centers, eles têm restaurantes, e nós temos restaurantes da bandeira Fazano que ficam dentro desses shoppings, como também temos várias lojas de marcas internacionais premium, que nós operamos essas marcas aqui no Brasil. Então, a JHSF, com esse foco dela no cliente de alta renda e com essa diversidade de negócios, ela consegue criar esses ecossistemas de uma maneira única. Então, a gente até usa a expressão JHSF, negócios únicos para clientes especiais. Então, o que a companhia construiu ao longo da sua história foi, de novo, baseado na relação de longo prazo, no propósito, na motivação, no foco do cliente, foi uma plataforma única, voltada para o cliente de alta renda. E aí, mais recentemente, é um projeto que a gente está trabalhando desde 2016, ela começa a integrar a parte digital a essa parte que é física. E integrar o digital ao físico, para nós, significa agregar mais alternativas de como melhor servir. E 18, a gente já atua com iniciativas digitais. A gente fez R$500 mil de transações digitais em 2018, 53 milhões no ano de 19, e nos 6 primeiros meses desse ano, nós chegamos a 95 milhões de reais em termos de transação digital. Essas transações digitais, elas perpassam os diferentes segmentos. Os diferentes segmentos, exatamente. Tá? Desde tanto, pode estar somado nisso a venda de uma unidade habitacional, da mesma maneira que alguma reserva hoteleira realizada também digitalmente, isso? Perfeito. Então, vamos dizer, essa plataforma diferenciada que nós temos, eu digo diferenciada com relação ao que existe, né, no mercado hoje. Não existe uma outra empresa semelhante à JHSF no que diz respeito ao posicionamento que nós temos, que é o posicionamento de público, alvo, né, de cliente, que é ao posicionamento de diversidade de unidades de negócios. Então, isso é que cria essa plataforma
única. E essa plataforma, como eu vinha descrevendo, ela agora ganha esse impulso também da digitalização. Então, no final do dia, a gente consegue, de uma maneira muito especial ou muito única, sinergizar o cliente nessas 4 unidades de negócio. Então, é comum nós termos um cliente que mora num apartamento em São Paulo que foi incorporado pela JHSF, tem uma casa na Fazenda Boa Vista, o avião dele fica no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, ele quando viaja para fora de São Paulo se hospeda num hotel Fazano, quando ele sai para jantar com a família em São Paulo, ele vai em algum dos restaurantes da Bandeira. Então, com isso daqui a gente consegue criar vamos dizer, uma forma de tocar esse cliente que também ela é bastante diferenciada. Então, até uma das iniciativas digitais mais recentes que nós temos, ela chama JHSF ID, que é um programa de membership que toda vez que o cliente transaciona com qualquer uma dessas áreas de negócios, nós reconhecemos esse relacionamento que ele tem conosco através de um mecanismo de cashback. Esse mecanismo são os J-Coins, que é uma moeda virtual, e essa moeda ela é só aceita dentro desse macroambiente que nós construímos. Então, ele pode ganhar J-Coins porque fez uma transação de comprar um imóvel, e aí ele vai usar esses J-Coins numa sessão de spa, em diárias de hotel, comprando alguma coisa num dos shoppings, e por aí vai. Então, é assim que a gente está indo buscar a sinergia com eles. E uma coisa, né? É evidente que o mercado de luxo de São Paulo talvez seja maior do que a soma do resto do Brasil, né? Mas por que a JHSF nunca fez uma incursão, pelo menos no sentido de incorporação, urbanização, né, para fora da grande São Paulo? Na realidade, nós fizemos em Salvador, isso é por volta de 2012, 2014, mas o fato é que a gente tem, como você bem colocou, tem uma concentração muito grande aqui em São Paulo. Então, a nossa opção foi por ficar mais focado aqui em São Paulo e pontualmente fazendo algumas operações através do braço de hospitalidade e gastronomia. Então, com isso, nós estamos em Punta del Este, estamos dentro da Fazenda Boa Vista, Angra dos Reis, Salvador, Belo Horizonte. Eu certamente aqui estou esquecendo algumas cidades, mas é mais para dar um exemplo de que nós fomos também, ao longo do tempo, expandindo essa nossa presença, não necessariamente com a incorporação imobiliária, porque a JHSF também é uma incorporadora, mas ela não é só uma incorporadora. Por exemplo, a parte de atender clientes de varejo fora de São Paulo, a gente faz isso digitalmente desde 2018. Nós fomos a primeira empresa de shopping center a desenvolver um aplicativo com abrangência nacional no Brasil, desde o seu lançamento, e a gente hoje atende clientes em todos os estados do país. Então, eu acho que é um pouco a mensagem que a gente está querendo trazer para vocês. Não pode olhar a JHSF apenas como uma empresa de incorporação. Hoje, nós temos shoppings em Manaus, em Salvador, em São Roque. Então, a empresa foi buscando, através das suas unidades de negócios, a fazer operações em outras cidades onde não necessariamente a gente precisou ir com o braço de incorporação. Né? E hoje quanto que a incorporação representa no orçamento, né? No orçamento não, no faturamento da JHSF? Deixa eu te contar um filme e não dar a foto, porque senão a gente não vai entender as coisas. Tá? Se eu pegar os últimos, talvez, 4 anos, representou muito pouco. Enquanto os outros negócios representaram muito. Cresceram muito. E por que os últimos 4 anos representou muito pouco? Porque quem está aqui acompanhando a gente minimamente entende a dinâmica do mercado imobiliário e sabe que mercado imobiliário e juros altos não se falam muito bem. Então, a gente, como país, teve lá em 2014, 15, 16, principalmente, taxa de juro muito alta, houve uma retração do mercado. A gente, como empresa, nesses momentos, consegue retrair
Uhum. E nós fizemos essa retração. E Tem quando a renda gente recorrente, retraiu a né? incorporadora, exatamente, os shoppings ficaram maiores, os hotéis e os restaurantes ficaram maiores. Nesse momento, a gente ainda não tinha o aeroporto executivo. E aí, de 2 anos para cá, começa um processo de redução de taxa de juros, e a gente que tem um land bank hoje estimado em 26 bilhões de reais, a gente começa a sair daquele estágio, eu vou me permitir aqui falar de hibernação na Uhum. incorporadora e voltar a fazer lançamentos. Então, com isso, a gente continuou crescendo os shoppings, continuou crescendo os hotéis e restaurantes, Uhum. abriu o negócio do aeroporto Uhum. executivo e começou a retomar com isso a atividade de incorporação. Olhando o cenário que a gente vê hoje para frente, né, e a gente está trabalhando num cenário de mais longo prazo de juros historicamente baixos para Uhum. padrão brasileiro, a gente deve ter um crescimento importante da atividade de incorporação. A gente estima que nos próximos 3 anos e meio, essa atividade ela deve crescer algo como 3 vezes o tamanho que ela tem hoje, eu digo o tamanho de geração de caixa. Uhum. Nesse mesmo período, a divisão de shoppings, varejo e digital deve crescer por volta de 2 vezes. A parte de hospitalidade e gastronomia deve quase que dobrar de tamanho. Uhum. E o aeroporto executivo, que foi inaugurado no ano passado, que ainda está, vamos dizer, decolando, literalmente, Uhum. ele deve praticamente quintuplicar o tamanho nesses próximos 3 anos e 3 meio. anos. Então, a companhia está num momento que tem bastante oportunidade de crescimento à frente. Nos últimos 9 meses, nós fizemos 2 operações de aumento de capital, Uhum. que somaram quase R$1 bilhão para a companhia hoje, e esse dinheiro está praticamente todo ele no nosso caixa. Uhum. Uma companhia que está com uma dívida líquida praticamente zerada e com Uhum. todo esse potencial de crescimento. Então, a nossa perspectiva para os próximos 3 anos e meio é de crescer o fluxo de caixa operacional com essa Uhum. estratégia de crescimento que eu rapidamente pincelei aqui, num cenário em que o que nós formos investir nos shopping centers novos, na expansão do Uhum. Catarina Fashion Outlet, do Shopping Cidade Jardim, com a abertura do CJ Shops, o shopping que nós vamos construir na Faria Lima, ali esquina com a Leopoldo de Couto Magalhães, Uhum. umas regiões mais de maior fluxo de Fluxo. pessoas de alta renda na cidade de São Paulo. Um projeto que nós compramos o terreno há mais ou menos 15 dias do Grupo Pão de Açúcar, aqui a 2 minutos de onde fica o Parque Cidade Jardim. Uhum. Esse investimento, que é da ordem de 400 milhões, ele deve vir acompanhado de um desinvestimento de participações minoritárias em shopping centers que a companhia já tem hoje. Uhum. Mas essa lógica para a gente nos vai permitir ter uma presença física no bairro dos Jardins, que é o CJ Shops. Uhum. O bairro dos Jardins, para quem não conhece São Paulo, é um dos bairros de maior poder aquisitivo na cidade. Depois, a gente vai ter também o shopping da Faria Lima, e Faria Lima é o centro financeiro, onde tem maior concentração de prédios corporativos. Perfeito. De altíssima valores, os valores da renda de quem trabalha lá é o mais alto da cidade, né? Exato. Aí a gente já tem uma posição de predominância no bairro de Cidade Jardim, com o shopping Cidade Jardim, que é um outro bairro também de renda alta dentro da cidade, reforçado por esse projeto que está a 2 minutos dele. Pão de Açúcar. Então, a gente com isso constrói uma presença física dentro da cidade de São Paulo que nenhum outro competidor tem. O que vai criando aqueles diferenciações que a pouco... Desculpa, Thiago. Não, vai lá. Mas uma coisa que eu queria também aproveitar para perguntar é assim, porque vocês já têm um pé muito fincado em renda recorrente, são também incorporadores. Vocês estão pensando em incorporação para renda residencial, prédios residenciais totalmente para locação?
Isso é uma possibilidade, não está na nossa lista de prioridades dentro desse momento, mas é uma possibilidade que existe. A gente acha que o momento agora ele está, vamos dizer, favorável para ter um modelo de desenvolvimento, vamos chamar aqui, mais tradicional de incorporação, do que a construção de unidades para renda. Não que a gente não vá fazer. A gente até está, nesse momento, construindo algumas casas na Fazenda Boa Vista, que vão ser propriedade da companhia para locação. Então, a gente pontualmente vai fazer isso, mas a gente tem acompanhado algumas empresas que estão com a estratégia de fazer isso. A gente acha que tem um modelo talvez mais eficiente, que é fazer esse mesmo produto, só que através de fundo imobiliário. Tá. Porque nós temos até já a própria JFL, né, como uma empresa posicionada num segmento que vocês justamente atuam, que é o mais premium possível, só que focada totalmente em locação residencial. E quase que toda semana agora pipoca novas empresas tentando ou pensando em entrar no segmento de locação residencial, e a maior parte delas mirando o segmento premium, né? Não necessariamente no alto luxo, mas pelo menos no alto padrão, né? E com essa taxa faz de sentido, baixa, e né? faz sentido, porque se a gente olhar os projetos mundo afora que são bem sucedidos, eles são projetos bons. Então, esse negócio de você levar, vamos dizer, para um patamar mais alto, ele faz sentido, né? Assim, para quem acompanha e estuda esse negócio mundo afora, tem esse modelo é muito difundido, principalmente nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos. Em grandes cidades, então Chicago, Nova York, são duas cidades onde tem muito desse modelo de negócios, e tem um outro extremo, onde as pessoas estão fazendo, por exemplo, residências para estudantes. Então, assim, como tudo na vida tem prós e contras. A gente ainda tem aqui no Brasil uma questão de regulamentação de contrato de locação que traz alguns desafios para esse modelo de negócios. E eu acho que tem que ter um pouco mais de aprimoramento. A gente gosta do modelo de negócio da JSL, a gente acompanha o que eles estão lá fazendo, mas acha que o nosso modelo é um pouco diferente desse, e pontualmente faz sentido uma coisa ou outra. Entendi. Uma coisa que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas gostariam de saber é se é verdade que luxo sofre menos na crise, né? O Brasil está entrando na crise da pandemia depois de ter passado por 4, 5 anos de economia ou em recessão ou de crescimento medíocre, né? Tivemos lá 2 anos de -3, -3,5 e 3 anos de 1 ponto qualquer coisinha. E quando começou aquela crise que veio dos distratos, impeachment da Dilma, etc., foi muito comum falar que, bom, o segmento que menos vai sofrer nesse período é o segmento de luxo. Mas, ao mesmo tempo, a JHSF, que é a empresa mais icônica de incorporação, foi justamente o momento que ela tirou o pé totalmente de novos lançamentos. Isso é porque existe uma diferença entre o luxo na hospedagem, o luxo na alimentação, o luxo no vestuário, o luxo nos serviços de maneira geral e o luxo na compra de imóveis. Tem diferença? Eu prefiro chamar isso de alta renda a chamar de luxo, como você está colocando, né? Então, por que fazer essa distinção? O próprio nome define alta renda. Então, o cliente de alta renda, ele tem renda ou ele tem patrimônio de uma forma maior do que a média da população. Por isso que ele é definido como alta renda. Então, em momentos, vamos dizer, mais estressados da economia, esse cliente ele segue tendo capacidade de consumir. A questão toda é que esse ciclo que você está descrevendo de 2014 a talvez 2017, ali início de 2018, ele é um ciclo de taxa de juros muito alta. A gente está falando de 14% ao ano. Então, o que acontece? Para qualquer pessoa, nesse momento, o que você faz? Você pega o seu dinheiro, deixa ele guardado, porque ele vai render 14% ao ano.
Em 2 anos que você não fez nada com aquele dinheiro, subiu 30%. Uhum. Então, nesses momentos, o que acontece com o segmento imobiliário? Ele retrai. Por que o país teve problema de extrato? A gente já parou para fazer essa pergunta? Porque tinha um monte de investidor Uhum. que comprou apartamento para ganhar valorização e na hora que viu que mudou o cenário, ele foi lá para a incorporadora e falou assim, ó, toma aí de volta. Então, não foi assim, e eu estou até falando isso, a gente na JHS não teve, nem de perto do que aconteceu com a grande maioria das empresas, um problema do mesmo tamanho. Mas o que houve foi quase que dar a esse investidor que estava fazendo um papel de especulador no mercado imobiliário, um paraquedas que o desenvolvedor imobiliário não tinha. Por isso que todas as incorporadoras gritaram contra essa lei. Falaram, tem uma coisa estranha aqui. Porque se tivesse dado certo, eu não ia retomar o imóvel, agora que deu errado, ele me devolve? Espera aí, está assimétrico esse negócio. Então, assim, foi um período até importante para dar uma reorganizada na parte legislativa aqui dentro do Brasil, que deu uma parada, tinha esse problema, inclusive machucou muito várias empresas, mas muito mesmo, numa relação que ficou assimétrica. Aproveitando então o teu gancho ali que você comentou, né, que existe a diferença entre a questão é alta renda e não luxo necessariamente. O que é o luxo no mercado imobiliário? De novo, eu prefiro definir como um posicionamento de alta renda, entendeu? Porque a palavra luxo não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia. Eu aqui não estou com o meu dicionário afiado com relação a essa palavra, entendeu? Porque é diferente, quer dizer, o que a gente faz é um posicionamento para alta renda. E não necessariamente esse posicionamento requer luxo naquele sentido de plumas e paetês. Tá? A gente tem dentro da empresa um braço de varejo que trabalha com fashion. Mas fashion também não quer dizer necessariamente luxo, embora tenha dentro do fashion braços que são ali de luxo. Então, acho que a gente tem que... Por isso que eu insisti há 5 minutos atrás em separar um pouco as duas palavras, porque o nosso mercado não é esse mercado de luxo. Nosso mercado é um mercado de alta renda. E eles são diferentes entre si. E aproveitar para começar a falar um pouquinho, e depois a gente até poder entrar lá na questão tanto do aeroporto, né, do Catarina, quanto da negociação que vocês fizeram com a XP. Na história de vocês existem vários projetos icônicos. Né? Você comentou do Cidade Jardim, e um deles, talvez um dos mais famosos de urbanização do Brasil hoje, é o Fazenda Boa Vista. É um projeto de uma dimensão muito grande, que no começo se ouvia, quando andava por ali, de que ele era simultaneamente bem sucedido, no sentido que tinham muitas pessoas importantes que compravam, mas não era necessariamente na velocidade que se imaginava, e depois ele subiu fortemente, né, e foi se desenvolvendo. Queria que você contasse um pouquinho do projeto em si e quais foram os desafios e, se possível, o que vocês tiveram que aprender com ele, que vocês não imaginavam e que no final vocês acabaram apanhando um pouquinho e falaram, poxa, aqui a gente aprendeu alguma coisa diferente. Eu acho que assim, primeiro tem um ponto que também a gente trabalha de uma maneira bastante diferente aí de outros incorporadores. A velocidade de venda, para a gente, ela é uma consequência do timing de mercado. Ela é uma consequência de quanto ajustado aquele produto está para o cliente. Né? Então, como o nosso produto é um produto muito customizado, a gente brinca, né, internamente que a gente está muito mais para um produto de alfaiataria do que para uma escala de produção. Né? Então, acho que o primeiro grande aprendizado da Fazenda Boa Vista foram os 180 empreendimentos que foram estudados antes dela ser lançada. E quando eu digo estudado, vários desses, talvez perto de uma centena, foram visitados presencialmente para entender do's and don'ts. Na verdade, aqui tem até uma outra característica que é da cultura da JHSF, que ele está muito associado com inovação e criatividade.
Então, assim, para você ter inovação e criatividade, você precisa estudar tendência, comportamento, uma série de aspectos que estão presentes na Fazenda Boa Vista e que a gente até consegue destacar bem agora no Boa Vista Village, que é esse empreendimento que nós acabamos de lançar. Então, é essa busca pelo que tem de melhor no mundo e como esses vários melhores do mundo podem ser agrupados num único só projeto. Então, eu não tenho aqui por memória um empreendimento do tamanho que é a Fazenda Boa Vista com 2 campos de golfe de 36 buracos. Que há 12 anos atrás, ou 14 anos atrás, tomou a decisão de fazer todo o cabeamento do empreendimento com fibra ótica. Então, o que a empresa faz? A empresa pensa anos à frente e vai construindo aquela, vamos chamar, infraestrutura e vai desenvolvendo o produto à luz do que é o momento. Então, esse período da pandemia que nós tivemos quase 400 famílias morando esse período todo na Fazenda Boa Vista, a infraestrutura está funcionando. E muitas vezes vai funcionar lá melhor do que numa grande cidade. Por quê? Porque as coisas foram pensadas com qualidade e excelência. Os nossos produtos são projetados pensando em surpreender, transformar, inspirar, realizar. Então, aquele propósito, ele tá permanente no desenvolvimento do produto. E na hora da execução é que entra essa motivação de qualidade e excelência. Então, a construção da empresa o tempo inteiro é assim. Em que fase está do desenvolvimento do projeto Fazenda Boa Vista? Ele tem a Fazenda Boa Vista está chegando no final do estoque dela, né? É por isso que nós lançamos agora o Boa Vista Village, que ele é conceitualmente a evolução. Desculpa, evolução não é a melhor palavra aqui, mas é a continuidade do desenvolvimento do conceito da Fazenda Boa Vista. Só que 14 anos depois. Né? Então, por exemplo, quando nós fizemos a Fazenda Boa Vista, não existia o amenity piscina de surf. A questão de uns 2 anos atrás, esse amenity ficou pronto, a gente foi estudar esse negócio e falou, isso aqui faz todo sentido para trazer para o Complexo Boa Vista. Quando eu falo Complexo Boa Vista, eu já estou me referindo tanto à Fazenda quanto ao Village. Tá? Durante a vida aí da Fazenda Boa Vista, algumas situações nos mostraram o seguinte, precisa ter um complexo de tênis legal. Então, o que nós estamos fazendo no Boa Vista Village? 16 quadras de tênis, sendo uma arena para 5.000 pessoas, que é padrão para fazer torneio da ATP. Vou torcer para que logo possa ter um torneio da ATP, que o Brasil precisa. A cidade de São Paulo, o Brasil não tem um complexo desse. Não tem? Então, assim, isso é o quê? Surpreender, transformar, inspirar com qualidade e excelência. Por isso que eu estou voltando o tempo inteiro naquela questão que é cultural da empresa. Então, agora o projeto do Boa Vista Village para a gente, ele é um projeto de daqui para frente, na média, 8 anos de prazo de realização. No Boa Vista Village vai ter um outro campo de 18 buracos. Então, você vai ter numa área de 14 milhões de metros quadrados, você vai ter 3 campos de golfe. O maior gestor de campo de golfe do Brasil. Nós também vamos colocar um outro centro equestre. Já tem centro equestre na Fazenda Boa Vista. Mas por quê? Porque a gente entende que parte da experiência que o nosso cliente quer ter com a casa, ela está integrada com o esporte. Isso é o estilo de vida que ele quer ter. Então, por exemplo, a Fazenda Boa Vista, quando foi concebida há 14 anos atrás, ou quando foi inaugurado o projeto, ela não tinha sido pensado uma área para triatlon. Há 3 anos atrás, a gente falou, poxa, espera um pouquinho, existe uma população dentro dos nossos clientes que curte triatlon. Se a gente montar uma área para a prática de triatlon, nós vamos estar adicionando valor a esse cliente. Fomos lá e construímos, a gente chama de Parque dos Esportes,
E em seguida de fazer o Parque dos Esportes, a gente veio com o lançamento de um produto que são as Sport Houses, que foram um sucesso de venda. Como é que é a Sport House? As Sport Houses são casas, o conceito arquitetônico é o mesmo, quem desenvolveu foi a Triptych. Quem quiser conhecer todos esses projetos que eu estou falando, até vou deixar aqui uma sugestão. Vai no YouTube, coloca lá JHSF espaço institucional. Tem um canal que o time de RI montou e que dentro dos playlists tem lá organizado vários vídeos por cada unidade de negócios que a companhia tem. Então, se for em desenvolvimento imobiliário, vai encontrar todos esses nomes que eu estou falando, vai ver vídeos da Fazenda Boa Vista, do Village, da Sport House, por aí vai. Tá? Então, a sua pergunta, o que é a Sport House? É um projeto da Triptych, são casas de 450 metros a 570 metros, que ficam implantadas nessa área que nós chamamos de Parque dos Esportes. Tem uma outra área da Fazenda Boa Vista, que nós estamos desenvolvendo nesse momento, que ela tem um conceito arquitetônico já que é diferente desse. Elas são casas mais com acabamentos em pedra. Então, esse projeto quem desenvolveu para a gente foi o Felipe Diniz. Então, lá tem já 3 modelos de casas lançadas, que foram as Barn House, a Fire House, a Garden House, e tem o próximo lançamento que deve ser a Stone House. Quanto gira hoje uma casa dessas dentro da Fazenda Boa Vista? Essas que vocês estão construindo? As casas menores, que são as Sport House de 450 metros, esse é um produto beirando 7 milhões de reais, num terreno de 2.500 metros quadrados aproximadamente. É um super de um terreno também, né? Ele tem também uma privacidade, uma qualidade de vida, não só na casa, mas no próprio terreno, muito boa, né? E já indo aqui para a parte final da nossa entrevista, eu queria perguntar ainda 2 coisas para você. A primeira, relacionado ao que está dentro desse contexto aí, macro contexto da Fazenda Boa Vista, que é originária disso, a questão da XP, né? A Vila XP. Você falou do Vila de Boa Vista, mas tem a Vila XP, que nós sabemos pouca coisa ainda. Imagino também que, até porque o projeto ainda acabou de ser anunciado, tem muita coisa a ser desenvolvida. Como que isso se encaixa no projeto de longo prazo da própria JHSF? Então, deixa eu para te responder isso, deixa eu só fazer uma contextualização assim, geográfica para as pessoas entenderem aonde nós estamos atuando. Tá? São 3 grandes polos de atuação geográfica da JHSF. É esse polo que nós falamos bastante da Boa Vista, que está no quilômetro 100 da rodovia Castelo Branco. Quem não é de São Paulo, a rodovia Castelo Branco ela sai de São Paulo e ela vai na direção oeste do estado. Tem um segundo polo que ele está na cidade de São Paulo, que é o que a gente chama do complexo Cidade Jardim. E tem um terceiro polo que ele fica, na verdade, no ponto intermediário. Que nós chamamos de Parque Catarina, que é onde está o Catarina Fashion Outlet, já está o aeroporto, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. Nós estamos em expansão do Catarina Fashion Outlet. Na sequência, vamos construir um hotel e residencial, que a gente está chamando nesse momento de Catarina Resort. E esse hotel é para atender tanto o fluxo do outlet, quanto o fluxo do aeroporto, quanto o fluxo que a gente está estimando que vai ter relacionado à Vila XP. Tá? Então, esse polo que está no ponto intermediário aqui, entre esses 2 grandes locais que nós estamos desenvolvendo, ele tem 7 milhões e 200 mil metros quadrados. Metade, mais ou menos, do que o complexo Fazenda Boa Vista. Perfeito. É uma área bem grande. Tá? E dentro dessa área de 7 milhões e 200 mil metros, tem quase 4 milhões que ainda não estão desenvolvidos. Dentro dessa área, tem uma reserva de 1 milhão e 700 mil metros, uma reserva florestal de 1 milhão e 700 mil metros, que vai ser também utilizada nesse contexto do desenvolvimento desse polo. E a XP anunciou há uns meses atrás que ela tinha o desejo
de construir uma sede fora da cidade de São Paulo, sede essa que atende uma série lá de questões de desenvolvimento cultural da empresa, cultural que eu digo cultura, como a cultura que a gente colocou aqui no início, que a JHSF tem. Um local de encontro das pessoas. A XP já anunciou que vai trabalhar muito mais de forma remota do que de forma presencial. Então, eles optaram por fazer a construção desse empreendimento num terreno que é da JHSF. Então, há uns 15 dias, nós assinamos um memorando de entendimentos que nós venderemos para a XP uma área nesse total de 4 milhões de metros quadrados. Dentro desse acordo que nós temos com eles, nós prestaremos um serviço de assessorá-los no desenvolvimento do projeto da Vila XP, que é uma expertise que a JHSF tem. E deixa eu só abrir aqui um parênteses. A JHSF com a XP são sócios desde 2018. O fundo XP Malls investe em todos os shoppings da JHSF. Então, a gente já tem uma relação ali muito próxima com eles. E as coisas, assim, essa relação de 2 anos para cá, ela é uma relação que ela vem se intensificando e que a gente olha para o futuro com mais intensificação. Por quê? A gente é uma empresa que pensa em relacionamento de longo prazo. Então, quando a XP veio com esse projeto, quando ela entendeu que o terreno que nós tínhamos já está licenciado, quer dizer, já tem uma série de coisas ali preparadas, a gente falou o seguinte: faz sentido a gente ajudar vocês, porque como sócio. E ele sim, faz sentido, e aí a gente acabou, então, avançando nessa direção. E aí, também retribuindo os negócios que eles fazem conosco, a gente fala o seguinte: poxa, se a gente então precisar de recursos para vir a desenvolver o restante desses 4 milhões de metros quadrados, que não são nem a reserva nem a Vila XP, a gente dá a vocês, no braço de gestão, o direito de ser de ter a primeira oferta de preferência ali com relação a parte de financiamentos. Então, é isso que eu consigo falar nesse momento. A ideia é quantas pessoas trabalharem lá? Existe eu vou deixar essa pergunta para você fazer para o pessoal da XP. Porque, tá? E eu não sei se existe uma resposta para isso. Talvez ainda não exista, assim, né? A gente tem lido muita coisa que tem saído na imprensa, e o que tem saído na imprensa, eu posso dizer o seguinte: tem muita coisa errada com o que está sendo feito. Isso eu posso te falar. Então, eu aqui não estou falando em nome da XP, eu estou falando em nome da JHSF, estou falando em nome do que é o contrato, o memorando de entendimento, na verdade, que nós temos lá com eles. Agora, perguntas específicas eu vou pedir para você direcionar lá para eles, porque talvez nem eu consiga responder algumas questões que você está fazendo. E, Thiago, a última parte aqui da entrevista eu queria falar justamente, talvez até esse próprio projeto da XP seja filho da pandemia, né? No sentido em que não sei se eles pensavam nisso, ou pelo menos para o curto prazo, antes da existência da pandemia, né? Eles foram a primeira empresa no Brasil, das grandes empresas, a anunciarem que até o final do ano eles continuariam em home office. Isso depois acabou evoluindo para a ideia da Vila XP. A efetivação num período muito curto entre a ideia e a realização, pelo menos, do memorando, mas parece ser um dos filhos da pandemia. Como é que você vê a pandemia mudando ou levando a JHSF à necessidade de se adaptar ou de adaptar a estratégia nos diferentes segmentos que ela atua? Por exemplo... Eu acho que as empresas que não se adaptarem... Assim, deixa eu fazer aqui um parênteses rápido. A pandemia, por si só, ela trouxe a aceleração de uma série de processos que eles já vinham acontecendo. Né? Então, por exemplo, essa entrevista que a gente está fazendo, você está, não sei se está na sua casa, no seu escritório, eu estou na minha casa, isso aqui em condição normal jamais teria acontecido. Você teria me convidado para ir até o seu escritório ou ter vindo até o meu escritório e a gente ia fazer essa conversa olho no olho. Agora,
Como não pode, a gente se virou e agora é aceito trabalhar pelo Zoom. Uhum. Né? Então, eu estou construindo na minha cabeça uma fábula, porque um dia eu vou ter que contar essa história para os meus netos. Né? Então, o que é a pandemia? Né? Dentro dessa fábula que eu estou construindo, é uma ventania muito forte que passou em cima de uma horta na época da primavera. As árvores que já não estavam lá muito saudáveis, elas morreram. As árvores que ficaram, elas estão recebendo uma quantidade de fertilizante que é muito grande e vão ter menos competição no curto prazo. Mas se essas árvores não se mantiverem saudáveis, os frutos que vão nascer naquela terra que antigamente estava ocupada por árvores que caíram, vão tornar essas árvores mais antigas, se não tiverem saudáveis, nas mais vulneráveis na hora que vier uma próxima ventania. Então, aquele aspecto que eu há pouco comentei de inovação e criatividade, que está na cultura da empresa, ele está muito ligado à parte de produto. E tem um lado também que eu acabei não comentando, que a gente chama de tradição e modernidade. E o que é o tradição e modernidade? É aprender com o tradicional, mas não abrir mão de modernizar. Que é essa modernização que precisa ser feita em todos os negócios de maneira continuada, que vai fazer com que as empresas prosperem no longo prazo. Então, nós como empresa já vínhamos nesse projeto de digitalização, que eu até comentei com você, desde 2016. Quando veio a pandemia, a gente já tinha um alicerce. E o que a gente fez? Acelerou. Então, se nós olharmos o ano passado, 53 milhões de vendas nessa plataforma, esse ano, se eu anualizar, vai passar de 200. Então, essa transformação ela está acontecendo. Então, na parte imobiliária, isso também vai acontecer. As pessoas, se há 10 anos atrás o must-have dos apartamentos era a varanda gourmet, talvez para os próximos 10 seja até o escritório dentro de casa. Porque as pessoas que estão nesse momento trabalhando em casa e que não têm um escritório estão se ressentindo de ter um ambiente mais reservado. Né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que entender o momento, né? a conjuntura e ir tomando decisões. Outra coisa que a gente tem que pensar cada vez mais, a parte de delivery. Os empreendimentos eles têm que se atualizar do ponto de vista arquitetônico para receber delivery, para ter área, para o Uber parar. Talvez até um concierge, mesmo não sendo um hospitality, né? Isso. Os nossos produtos, vários deles já têm esse serviço de concierge, né? Então, por exemplo, o Fazano Cidade Jardim, ele é um produto que foi concebido antes da pandemia, mas ele já tem concierge, ele já tem várias dessas coisas que a gente está colocando do ponto de vista de adaptação. Talvez no segmento de alto padrão ou alta renda, aquilo que é imediato, de mudança imediata, é justamente esse espaço de delivery ou de maneira ampla, né? Eu tenho brincado que a last mile da logística não é mais o barracão logístico dentro da cidade, virou justamente a recepção de um empreendimento residencial. E aí se pensa em todo aquele processo de segurança, mas com 20 motoboys na frente entrando simultaneamente, não tem como conseguir manter a segurança efetivamente, porque é um entra e sai contínuo e não tem nem onde colocar tudo aquilo. Né? Tá perfeito. A gente acha que, por exemplo, os empreendimentos residenciais, eles vão ter, a exemplo do que foi feito nos comerciais, uma entrada para portadores de entregas. Né? Então, hoje, se você vai a um escritório, a um prédio de escritórios, vamos chamar aqui moderno, você tem o fluxo da recepção separado entre o fluxo do visitante do fluxo do entregador. Né? E isso funciona melhor para o entregador, funciona melhor para o visitante. Então, são essas as modernizações que a gente tem que estar atento. Mas essas são muito óbvias. Você perguntou agora há pouco, a Fazenda Boa Vista, porque acelerou venda.
Na realidade, a gente já vem anotando de alguns anos para cá que os nossos clientes estavam investindo mais dinheiro na casa da Boa Vista do que na sua primeira residência, o que já nos sinalizava um desejo deles de passarem mais tempo naquela casa do que na sua casa de São Paulo. O que a pandemia muda? Ela quebra um paradigma de que não dá para a gente trabalhar de forma remota e eficiente como a gente está fazendo aqui. Então, o que isso traz como consequências para a gente? De ter que revisitar aquele empreendimento e olhar o seguinte, o que está faltando neste entorno para dar para qualquer tipo de família o conforto de ter a sua primeira residência na Boa Vista e não mais no bairro de Cidade Jardim, por exemplo. Então, escola. Então, nós, nesse momento, estamos conversando com as principais escolas da cidade de São Paulo, no sentido de mostrar a oportunidade do Boa Vista para eles. A gente escutou de vários clientes que já têm filhos crescidos, de que eles vão inverter. Eles vão passar mais tempo na Boa Vista do que em São Paulo, e quando precisar vir para São Paulo, 1 hora de carro, está em São Paulo, faz o que precisar fazer e volta para dormir em casa. Eu estava conversando com um investidor inglês esses dias e eu perguntando para ele justamente esse ponto, Thiago, né? Será que no Brasil a alta renda fará esse movimento de passar mais tempo no que era a segunda residência e agora ter talvez até um apartamento menor do que ele costumava ter em São Paulo, né? Não é um 350 metros, talvez seja um 250, porque ele vai passar mais tempo na segunda residência. E daí ele levantou a seguinte questão, né? Bom, aqui na Inglaterra, cada um estuda, em geral, na escola da região, né? Você não cruza a cidade buscando a melhor escola, porque aquela é... E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. E no Brasil, as melhores escolas costumam estar nas melhores localizações, que costumam ser antigas, né? Como Jardins de São Paulo, que você comentou, né? Hoje, até só para fazer uma contextualização, desculpa eu te interromper, mas só para fazer uma contextualização. As principais escolas de São Paulo, elas estão num raio de 3 quilômetros da onde nós atuamos em São Paulo. Então, por que eu fiz a interrupção? É só para te contextualizar. O produto que a gente desenvolve para São Paulo é um produto para família. Então, são apartamentos de 300, 400 metros, até 700 metros quadrados, que aquela família que ainda está morando, pai, mãe e 3 filhos, pela proximidade que tem das boas escolas. Então, nesse raio de 3 quilômetros que eu estou falando para você, tem 2 das principais escolas bilíngues em inglês, tem a escola alemã, tem a escola espanhola, tem uma quantidade ainda maior de grandes escolas da cidade de São Paulo que estão nesse polo. Então, todo esse desenvolvimento imobiliário que nós fazemos, ele tem que conversar também com uma lógica de entorno. Desculpa eu ter Imagina, acho que se encaixou super bem mesmo, né? E talvez o maior desafio, portanto, a esse movimento das famílias de alta renda em passarem mais tempo naquilo que era a segunda residência, seja a limitação em quem tem filhos ainda em idade escolar. Porque quem não tem filhos em idade escolar, o movimento é simples, por assim dizer, né? E a pessoa que tem o filho na idade escolar, se você der uma boa opção de escola para ele, você resolveu o problema dele. Resolveu o problema. Por isso que a gente eu falei das coisas menos óbvias, entendeu? Então, é assim que a gente trabalha. Acho que uma das características interessantes que a JHSF tem é que uma vez ela desenvolveu e vendeu o empreendimento todo, a gente continua apegado ao empreendimento. Então, o Parque Cidade Jardim é um empreendimento que foi entregue, assim, eu vou aqui arredondar 10 anos atrás, e ainda hoje a gente está lá dentro do Parque Cidade Jardim. A Fazenda é um comprometimento Boa Vista, de longo prazo, né? Isso, a Fazenda Boa Vista ela vai terminar do ponto de vista de área, mas a gente ainda tem bastante interesse no entorno da Fazenda Boa Vista. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que continuar valorizando a Fazenda Boa Vista. E a valorização vai ser tanto por obras de amenities no interior da Fazenda Boa Vista, como em usar essas áreas
ao redor da Fazenda Boa Vista para trazer novos amenities. Então, o Boa Vista Village, ele vai ter um centro, como se fosse uma grande praça central de uma cidade. Para quem já esteve na região ali dos Hamptons, sabe que a cada cidadezinha ali dos Hamptons você tem um centro que tem restaurantes, tem galerias de arte, tem entretenimento, bar, farmácia. Então, o que é isso? É um grande shopping center. Agora, qual é o incorporador que consegue ter shopping center junto? São poucos. Qual é que consegue colocar ainda conteúdo dentro deste shopping center? São menos ainda. Então, essa construção que eu estava fazendo logo no início de mostrar o seguinte: a JHSF não pode ser vista só como um incorporador, porque o nosso jeito de trabalhar é diferente. Eu não posso dizer nem que é pior nem que é melhor. A gente acha que é melhor, mas aí cada um tem que tirar suas conclusões. Mas esse modelo de negócio que a gente tem é muito único. A última pergunta para você, dentro desse contexto, Thiago, para a gente encerrar a entrevista, que está muito bacana. A gente atende muitas empresas do segmento de alto padrão, em todo o Brasil, né? Do Rio Grande do Sul a Fortaleza. E a gente ouve muito da dificuldade que é a construção de marca de alto padrão, porque, afinal de contas, as pessoas não mudam de um imóvel de 400 metros para outro de 400 ou para outro de 600 a cada 10 anos, né? Não que não aconteça, mas é raro. E, portanto, você acaba não construindo um relacionamento de longo prazo com o cliente, né? Você vai até criando a sua marca na medida que você vai fincando projetos residenciais naquela cidade em que atua. O quanto, na avaliação de vocês, é fundamental para a criação de relacionamento de longo prazo ser uma empresa que não está num único pilar de incorporação e sim enraizada em diferentes pontos de contato com o cliente de alta renda? O quanto isso é determinante para o sucesso da estratégia de vocês? Acho que você deu a resposta no início da sua pergunta, né? Quer dizer, se o incorporador ele só se relaciona com o cliente uma vez a cada 10 ou 15 anos, quando vai vender para ele um imóvel novo, a gente tem a oportunidade de se relacionar com o nosso cliente todos os dias, literalmente, e várias vezes ao longo do dia, né? Uma das iniciativas que nós desenvolvemos na área digital da empresa é o CJTV. O que é o CJTV? É um canal de televisão. Só que ao invés da gente usar o aparelho de televisão como meio para fazer aquelas imagens chegarem até os nossos clientes, nós usamos o telefone celular. Então, é um canal de televisão que está me faltando a palavra em português, broadcast, transmitido. Transmitido pelo Instagram, nesse negocinho aqui que as pessoas não tiram da mão. Então, essa lógica aqui é uma lógica de relacionamento. A gente se relaciona com esse cliente quando ele vai almoçar num restaurante Fazano, quando ele entra num dos nossos shopping centers, quando nós os convidamos para participar de um evento cultural, gastronômico, num desses nossos empreendimentos. Então, esse ano não vai acontecer por conta da Covid, mas existe um calendário de eventos que JHSF organiza todos os anos. Então, ano passado, nós tivemos o PGA, escolinha de futebol, evento de polo, triatlon. Eu vou até aqui me perder, porque são tantos eventos que a gente faz. E por que isso? Porque são momentos para a gente estar junto com os nossos clientes. Então, é diferente o jeito que a JHSF trabalha. Por quê? Porque ela tem mais pontos de contato com o mesmo cliente. E isso é o que gira mais sinergização daquele cliente junto com essa plataforma. Muito bacana. Thiago, super agradeço a disponibilidade sua, em nome da JHSF, de vir aqui conversar com o nosso público, quem que nos assiste, que é basicamente o empresário, né? O nosso contato da Brain é sempre também com o empresário. Então, tenho certeza que, enquanto nós estávamos conversando aqui, me veio à memória vários empresários que vão adorar receber essa informação e ouvir o posicionamento e a estratégia de vocês, né? Tanto o link, nós vamos deixar aqui na descrição, o pessoal vai colocar na entrevista, que acho que é muito interessante entrar lá no YouTube de vocês e assistir e ter realmente o detalhamento dos diferentes
projetos e estratégias que vocês divulgam, né? E vamos colocar também algumas imagens de alguns desses projetos icônicos que vocês desenvolveram. Agradeço bastante, espero que todo mundo tenha curtido, se cadastre aí, encaminhe para os seus amigos também, que hoje o WhatsApp é o maior disseminador de conteúdo rapidamente, e agradecer muito realmente, Thiago, a oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da JHSF o convite que nos foi feito. Se por acaso alguma informação aqui foi dada de forma incompleta, alguém precisar de mais detalhes, por favor, faz contato. Eu vou deixar aqui o endereço de e-mail do nosso time de relação com investidores, que é o ri@jhsf.com.br. Vários desses filminhos que estão no YouTube, eu acabo postando na minha conta do Twitter, que é o @Thiago com H A Oliveira. Então é só seguir. Vamos lá escrever aqui também. Uhum. Que toda vez que tem um videozinho novo, hoje inclusive eu postei um vídeo novo que é da reabertura do shopping de Salvador. Ontem eu repostei o desse projeto que é o Garden, que a gente lançou lá na Fazenda Boa Vista. Então, é uma maneira que a gente tem também de levar para o público que acompanha a companhia, os produtos, ou que são investidores, um entendimento daquilo que está sendo feito. Então, fica aqui esse outro canal de contato. E eu queria terminar só com uma palavra rápida sobre questões que aconteceram durante a pandemia aqui, que levaram vários empresários e várias empresas a irem para uma linha de frente no sentido de estender solidariedade para comunidades que estavam carentes naquele momento, vezes em equipamentos médicos, em outros momentos em alimentos, em outros momentos em dinheiro. Como empresa, a gente fez esse movimento. Nós fizemos um movimento também de solidariedade enorme com relação aos nossos colaboradores. Então, nós fazemos parte do movimento Não Demita. Uhum. Para os lojistas que têm operação conosco, nós fomos também no sentido de estender a mão, entender que é um período de difícil travessia. Então, eu queria chamar a atenção de todo mundo para um aspecto que a gente ainda precisa desenvolver bastante, que é o aspecto da solidariedade. A JHSF há muitos anos apoia o GRAAC. Eu vejo na causa do GRAAC uma causa que me toca muito, que é a causa de levar o melhor que pode existir para crianças e adolescentes que têm câncer. Então, de maneira voluntária e sem vínculo nenhum com o GRAAC, eu convido vocês aqui a fazer uma doação. Quem puder fazer uma doação, é muito fácil, é só ir no www.graac, que é graac.org.br/doar. A partir de R$10 dá para ajudar o GRAAC. Olha, quem estiver assistindo a gente não puder doar, doa o seu tempo. Ajuda a gente aqui a fazer mais captação de recursos, porque salvar a vida de criança e melhorar a qualidade de vida de quem está doente não tem preço. Eu deixo esse convite aqui para quem nos acompanhou. Muito bacana, Thiago. Eu acho que é mais um motivo para nós admirarmos a JHSF, né? Além de admirar como empresa, como construção de marca, como um posicionamento estratégico, é também a questão da solidariedade. Por acaso, hoje eu fiz a minha contribuição, é uma das 3 entidades que eu, pessoa física, ajudo, a GRAAC, e realmente, né, a partir de R$10. Então, é algo e faz uma diferença brutal para a vida de pessoas e crianças que estão passando naquilo que não deveria acontecer com uma criança, né? Muito bonito, parabéns. Acho que é a primeira vez, eu já fiz mais de 100 entrevistas para o nosso canal. Primeira vez que eu vejo alguém espontaneamente puxar alguma questão social também, e fico muito feliz. Pessoal, vamos colocar os sites aqui e aproveitar para fazer parte da campanha. Muito obrigado, viu, Thiago? Precisando, conte conosco, né? Estamos aí, a gente admira bastante realmente os projetos de vocês. Legal. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau.